Bom, gente, como eu disse, então, né, aqui a gente tem o site do DataSUS, né, que é mais voltados para os gerenciamentos de tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses do SUS, né? Então, por meio desse site, a gente tem como se fosse um sistema onde a gente tem orçamento de materiais, né? Então, seja de órteses, de próteses, de dispositivos auxiliares de marcha. Se você é contratado por uma prefeitura ou pelo sistema de saúde mesmo, né? Então você tem um login, você consegue entrar e acessar outras informações, fazer os pedidos e tudo mais. Então, o que eu consigo mostrar para vocês é uma coisa mais superficial, é uma coisa mais técnica, porque quanto mais privilégios você tem vinculado ao site do DataSUS, né, por meio de trabalho e tudo mais, você consegue fazer outras coisas, né? Então, solicitações, reparos e outras coisas. Mas aqui a gente ainda tem uma gama de informações interessantes, né? Então, eu queria mostrar para vocês. Então, primeiro de tudo, aqui no menu desse site, né, a gente tem procedimentos, compatibilidades, tabelas e relatórios. O que a gente consegue ver, propriamente dito, agora, sem muitos benefícios com esse site, a gente consegue só solicitar, né, e visualizar os procedimentos relacionados a competências de profissionais da área da saúde, a gente consegue ver preços, né, dos materiais, e é basicamente isso, tá? As outras coisas aqui, elas meio que acabam trazendo as mesmas informações e elas estão aqui mais para pessoas que têm mais benefícios, como eu disse. Então, basicamente, quando a gente precisa pesquisar alguma órtese, alguma prótese ou até dispositivos auxiliares, a gente precisa vir aqui no grupo, onde ele é dividido por itens, onde a gente tem uma gama de atuações, né? Então, por exemplo, a gente tem ações de promoção e prevenção à saúde, procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, cirúrgicos, e o item 7 aqui é órteses, próteses e materiais especiais. Esses materiais especiais nada mais são do que os dispositivos auxiliares de marcha, andador, muleta, cadeira de rodas e tudo mais. Então é só a gente selecionar esse item aqui e aí ele vai dar uma carregada e aí a gente consegue ir selecionando os subgrupos, né, organizações e tudo mais. Bom, nos subgrupos a gente tem dois itens basicamente: os não relacionados ao ato cirúrgico e os relacionados ao ato cirúrgico. Como eu já comentei anteriormente, os relacionados aos atos cirúrgicos são aqueles que a gente não trabalha propriamente dito para prescrição e tudo mais. Por quê? Vamos supor que a pessoa precisa fazer uma artroplastia de joelho, que é a substituição da articulação do joelho total, porque o joelho dessa pessoa está todo problematizado, né? Então ele tem muito problema. Então o médico ele entra aqui pelo sistema, ele clica aqui em relacionados ao ato cirúrgico e aí ele solicita essa prótese para de fato fazer a cirurgia e colocar dentro do paciente. Nós, como trabalhamos com próteses externas, a gente tem que selecionar o item 1, que é não relacionados ao ato cirúrgico. Aí ele carrega mais uma vez e abre a forma de organização. Então a gente tem desde auxiliares de locomoção e ortopédicas, que são o item 1 e 2, o que nós trabalhamos de fato, até as outras, né? Então oftalmológicas, urológicas, odontológicas, próteses para queimados. Então esses outros itens, eles são um pouco mais, digamos assim, relacionados sim a nós, fisioterapeutas, ou outros profissionais de saúde. Agora, o item 1 e 2, eles são mais específicos para a gente, né? Então, a gente vai selecionar, por exemplo, as ortopédicas, que elas são relacionadas a todas essas próteses e órteses que a gente vai aprender durante toda a disciplina.
E aí, como eu disse, caso você tenha benefícios como saber o código, o nome do paciente, saber o documento, enfim, todas as coisas que esse paciente tem, todas essas informações que o paciente tem, você consegue ir preenchendo e você consegue ter mais informações a respeito disso. Mas para uma consulta geral que eu quero passar para vocês, é só a gente selecionar esses três aqui e aí, no caso, localizar. Vocês vão ver que vão aparecer inúmeras categorias aqui no procedimento. Então, cada um desses aqui representa um tipo de órtese ou um tipo de prótese propriamente dita, tá? Como a gente está falando de prótese, eu acho que aqui pela página 4 começa a prótese, tá? Então, a gente tem vários tipos de prótese. Então, a gente tem uma prótese exoesquelética transfemoral, que eu vou abrir outra aba para a gente ver. Para desarticulação de joelho, por exemplo. Vamos ver se eu acho uma de membro superior. Aqui, desarticulação de cotovelo. Então, a gente tem uma série de procedimentos, né? E uma série de materiais, próteses, órteses que a gente consegue ver e que a gente consegue ir solicitando, enfim, quando você tem mais benefícios. Então vamos aqui, por exemplo, a prótese exoesquelética transfemoral. Então a gente tem a modalidade de atendimento, que é ambulatorial. Ele é classificado como uma complexidade baixa, teoricamente, tá? E aí a gente tem muitas informações, né? Então, idade mínima, idade máxima. Para esse tipo de prótese, a gente não tem uma idade mínima nem idade máxima. Aqui a gente tem o serviço ambulatorial, né? Então, quanto custa para o SUS desembolsar e produzir essa prótese, entregar essa prótese para o paciente? No caso aqui é R$3.000, basicamente, tá? E aqui a gente tem outras várias informações, né? Então, aqui a gente tem uma descrição mais detalhada, né, da própria prótese. A gente tem o CID, ou seja, quais são as principais doenças, né, classificadas pelo CID, onde essa prótese ela é mais relacionada, né? Então, ausência congênita da coxa e da perna em pé presente, com pé presente. Então, vão ter várias doenças ou várias situações que são relacionadas a essa prótese, no caso, tá? Essa guia CBO, ela responde a quais são os profissionais da saúde que podem estar trabalhando na prescrição, na avaliação e acompanhamento quando a gente tem o processo de protetização. Então, a gente tem um fisioterapeuta geral, um fisioterapeuta que é especializado em traumato ortopédica funcional, o fisioterapeuta esportivo, fisioterapeuta do trabalho, médico fisiatra e o médico ortopedista e traumatologista, tá? Então, basicamente, esses são os profissionais da saúde que podem fazer a solicitação, que podem trabalhar no quesito de acompanhamento, avaliação e tudo mais, certo? E aí, a gente tem aqui agora o serviço de classificação, né? Então, ela é classificada como dispensão de OPM ortopédica, né? Então, serviços de órtese e próteses, materiais especiais em reabilitação. A origem, ela é ambulatorial, tá? Então, cada prótese vai ter um tipo de código específico. E aqui a gente tem outra classificação, né? Então, caso você tenha um login e tudo mais, como eu já estou falando bastante vezes, acontece de aparecer mais informações para você, tá? Essa daqui, para desarticulação de joelho, por exemplo, ela custa o mesmo preço, né? R$ 2.999, quase R$3.000. Agora essa aqui, ó, prótese funcional exoesquelética para desarticulação do cotovelo, punho, universo, né? Então a gente tem aqui um valor de 5.640, porque ela já é mais funcional, ela já apresenta mais funções, né? Então a gente tem um cotovelo que tenha uma função de flexão e de extensão, e provavelmente o punho ela já é mais direcionado para estar conseguindo fixar materiais, segurar, soltar, enfim. Então o preço acaba sendo um pouquinho elevado, tá?
Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês em relação a esse site, onde a gente faz consultas e tudo mais. Se a gente vem aqui na forma de organização e seleciona auxiliares de locomoção e faz a busca, a gente vai ter... Uai, não quer aparecer? Deixa eu fazer de novo. Limpa, passando vergonha. Aí a gente vem aqui, seleciona não e dispositivos. Aí. Hoje não quer aparecer. Ah, apareceu aqui. Aí a gente tem os dispositivos auxiliares, né? E as outras. E outros trabalhos, né? Também, por exemplo, aqui. Uma bengala canadense regulável por altura, né? Custa R$ 79,95. Então, os dispositivos auxiliares eles já são mais acessíveis, né? Que a gente vai comentar depois. Manutenção. Então, por exemplo, o SUS não cobra nada para fazer a manutenção desse dispositivo auxiliar de locomoção. Então, relacionado ao site mesmo do DataSUS, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. E são mais para curiosidade, né? Caso vocês queiram saber um pouquinho mais, pesquisar preços, saber entender um pouquinho mais. Mas basicamente, quando vocês trabalham em algum local que faz essa solicitação, manutenção, e vocês vão trabalhar diretamente com isso, com o SUS, é por meio desse site que a gente faz as solicitações, que a gente vê, né? Claro que tem aquela questão dos questionários que eu já falei, que o paciente tem que passar em todos aqueles lugares, mas por aqui você tem um direcionamento também mais específico para o tipo de prótese, de órtese, enfim, para todas as informações necessárias com esse paciente. Beleza? É isso, pessoal.